Olá, o meu nome é Raquel Santos e sou investigadora nos grupos de Micobacteriologia Molecular e Microbioma e também no grupo de Sinalização Mitocondrial na Neurodegenerescência, ambos do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa crónica que afeta principalmente o sistema motor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esta doença é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente a nível mundial. Atualmente, sabe-se que antes de ocorrer a neurodegeneração que caracteriza esta doença, os doentes de Parkinson desenvolvem problemas gastrointestinais, como a obstipação, indicando possíveis alterações da sua microbiota intestinal. Assim, o objetivo do nosso trabalho é perceber como é que estas alterações levam à ativação de mecanismos de inflamação e como é que estes mecanismos influenciam o processo neurodegenerativo. A doença de Parkinson é uma doença crónica que afeta o sistema motor e é clinicamente caracterizada por tremores, rigidez, movimentos corporais lentos, instabilidade na postura e alteração da marcha. A doença surge quando os neurónios de uma região cerebral denominada substância negra morrem, sendo que, quando surgem os primeiros sintomas, já há perda de 70 a 80% destes neurónios. Em condições normais, estes produzem dopamina, um neurotransmissor que ajuda a transmitir mensagens entre as diversas áreas do cérebro, controla o movimento corporal. Quando as células da substância negra morrem, os níveis de dopamina tornam-se normalmente baixos, o que leva a dificuldades no controle muscular e movimentos. O microbiota normal é caracterizado por um conjunto de micro-organismos que, quando em equilíbrio, não causa doença. Fatores como a alimentação, stress ou o uso abusivo de antibióticos pode levar à alteração no equilíbrio da microbiota, ou seja, desbiose intestinal. Este processo está associado a um aumento da permeabilidade do intestino, permitindo a ativação de processos inflamatórios com implicações a nível cerebral. Sabendo que o eixo cérebro-intestino permite a comunicação entre o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central e é responsável pela modulação de processos como a digestão e a imunidade, numa desbiose, a comunicação bidirecional deste eixo permite o transporte de metabolitos bacterianos para o sistema nervoso central, a partir do nervo vago ou pela corrente sanguínea, levando à ativação de mecanismos de inflamação e consequente neurodegeneração. Para percebermos como é que a alteração da microbiota induz processos inflamatórios, o material fecal do doente de Parkinson é administrado oralmente a ratinhos que acabam por desenvolver o fenótipo da doença. Após testes comportamentais, recolhemos sangue e outros tecidos importantes para a análise bioquímica para nos ajudar a compreender o papel da desbiose e da inflamação na doença de Parkinson. Uma parte importante do trabalho é perceber qual é o perfil imunológico das células sanguíneas após uma alteração da microbiota e para isso usamos a técnica de citometria de fluxo. Células recolhidas do sangue dos ratinhos são incubadas com anticorpos que vão reconhecer moléculas associadas ao processo de inflamação e emitir fluorescência, que é detectada por uma máquina chamada citómetro. Caso a célula apresente esses marcadores de inflamação, ou seja, moléculas características, o laser de excitação do citómetro irá detectar essa célula, permitindo assim determinar as diferentes populações de células que expressam determinados marcadores de inflamação. Assim, é possível determinar se, durante os processos de desbiose, há o aumento da inflamação periférica que a longo prazo pode atingir o cérebro e levar à neurodegeneração, associado à doença de Parkinson. Espero que tenham gostado deste Selfie Science e não se esqueçam de seguir o CNC nas redes sociais. Não se esqueçam também de cuidar da vossa microbiota. Até breve!